Nos últimos anos, um número crescente de celebridades decidiu compartilhar algo muito mais profundo do que seu talento em suas histórias de transição de gênero. O que motiva essas figuras públicas, muitas vezes sob o olhar implacável da mídia, a revelar sua verdade mais íntima? Desde a histórica entrevista de Caitlyn Jenner em 2015, que deixou o mundo em estado de choque, até a inspiradora presença de Laverne Cox como pioneira trans em Hollywood, essas narrativas não são apenas pessoais. São atos de coragem que iluminam os desafios e triunfos de viver de forma autêntica. Mas isso não é tudo. Cada história é um testemunho do poder transformador da visibilidade, que não só desafia os estigmas, mas também inspira milhões a abraçar sua própria jornada. Caitlyn Jenner. O que realmente significa ser corajoso? Para Caitlyn Jenner, a resposta foi escrita em abril de 2015, quando decidiu reescrever sua narrativa pessoal em uma entrevista televisionada com Diane Sawyer. Foi nesse momento que Caitlyn, mundialmente conhecida como Bruce Jenner, uma das maiores figuras esportivas do século XX, revelou sua identidade como mulher transgênero. Esse anúncio não só transformou sua vida, mas também mudou a conversa global sobre identidade de gênero e direitos trans. Bruce Jenner tinha sido o herói da nação após sua vitória histórica no decathlon olímpico em Montreal, em 1976. Sua imagem, associada à força e resistência masculinas, se tornou um símbolo do ideal americano. No entanto, por trás dessa perfeição pública se escondia uma luta interna devastadora. Durante décadas, Jenner viveu em silêncio com uma disforia de gênero que a impedia de ser autêntica consigo mesma. Sua transição foi o desfecho de anos de reflexão, autodescobrimento e coragem, e sua entrevista marcou o fim de um silêncio opressivo que durou toda a sua vida. Na entrevista, Jenner compartilhou como desde uma idade muito jovem sentia que sua identidade de gênero não correspondia ao seu corpo. Através de suas palavras, ela revelou as profundezas de seu sofrimento, mas também a determinação que a levou a abraçar sua verdade. Esse ato de abertura pública foi revolucionário, especialmente em uma época em que o conhecimento e a aceitação de pessoas transgênero ainda eram limitados. A coragem de Jenner em compartilhar sua experiência trouxe discussões sobre identidade de gênero à tona, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, a transição de Caitlyn não foi fácil. Embora tenha recebido um apoio esmagador de setores progressistas e da comunidade LGBTQ+, também enfrentou críticas ferozes de certos grupos conservadores e do público em geral. Algumas dessas críticas se concentraram em seu histórico como ícone republicano, um partido que muitas vezes foi hostil aos direitos LGBTQ+. No entanto, Caitlyn respondeu com resiliência, usando sua plataforma para destacar as injustiças que as pessoas transgênero enfrentam. Desde a discriminação no trabalho e a falta de acesso a serviços médicos, até a violência física, Caitlyn se tornou uma defensora vocal, lutando pela igualdade de direitos e pelo respeito a todas as identidades. Um dos marcos mais destacados de sua vida pública aconteceu no mesmo ano de sua transição, quando recebeu o prestigioso Prêmio Arthur Ashe Courage no ESPY Awards. Esse reconhecimento, concedido a figuras que mostram uma coragem excepcional fora do âmbito esportivo, não só celebrou sua coragem pessoal, mas também seu impacto na visibilidade e aceitação das pessoas transgênero. O discurso de Caitlyn na cerimônia foi um momento icônico, enfatizando a importância da aceitação e da empatia. Se você quer chamar a atenção para os problemas, precisa estar à frente deles, afirmou. Suas palavras repercutiram profundamente, estabelecendo seu papel como uma das vozes mais influentes na luta pelos direitos trans. Caitlyn Jenner também aproveitou sua plataforma para criar consciência através de projetos como o documentário Ian Kate, que ofereceu uma visão íntima de sua transição e das dificuldades que as pessoas transgênero enfrentam. Ao longo da série, Caitlyn explorou temas como a exclusão social e a violência, e a falta de representação na mídia, enquanto conhecia e compartilhava histórias de outras pessoas trans. Esse projeto não só permitiu que mais pessoas entendessem as complexidades da experiência transgênero, mas também deu a Caitlyn a oportunidade de se educar e crescer como defensora. Além disso, Caitlyn Jenner é considerada, mesmo após sua transição, uma das maiores atletas da história. Em uma pesquisa recente realizada pelo Comitê Olímpico Internacional, sua atuação em Montreal 1976 foi classificada entre os melhores momentos olímpicos de todos os tempos. Isso destaca como seu legado esportivo transcendeu gêneros e épocas, inspirando gerações de atletas. Laverne Cox, a arte pode mudar o mundo.
Para Laverne Cox, a resposta é um sonoro sim. Desde seu surgimento como Sophia Bourse na série Orange is the New Black, até sua incansável luta pelos direitos das pessoas transgênero, Cox mostrou como a visibilidade pode transformar vidas. Muito antes de sua nomeação histórica ao Emmy, ela já estava quebrando barreiras e desafiando preconceitos a cada passo do seu caminho. Em 2014, Laverne Cox fez história ao ser indicada como a primeira pessoa transgênero em uma categoria de atuação no Primetime Emmy. Esse momento foi mais do que um reconhecimento ao seu talento. Foi uma mensagem de inclusão para uma indústria que durante décadas havia marginalizado as pessoas trans. A interpretação de Sofia Borges, uma mulher trans que enfrenta a complexidade de sua identidade enquanto está na prisão, tocou fundo nos espectadores e fez com que um público enorme simpatizasse com as lutas da comunidade trans. No entanto, para Cox, essa conquista foi apenas o começo de sua missão maior. Laverne, que cresceu em Mobile, Alabama, lembra de sua infância como uma fase marcada pelo isolamento e pelo bullying. Desde cedo, ela soube que sua identidade de gênero não correspondia às expectativas tradicionais. Apesar de enfrentar uma discriminação intensa, encontrou nas artes uma forma de expressão e força. Seus estudos em dança e atuação na cidade de Nova York permitiram que ela desse os primeiros passos em uma carreira que anos depois seria revolucionária. O impacto de Cox transcende seu trabalho na tela. Tem utilizado sua plataforma para defender os direitos das pessoas transgênero negras, destacando as maneiras como as interseções de raça, gênero e classe intensificam as desigualdades. Desde a violência desproporcional que as mulheres transnegras enfrentam até a discriminação no acesso à moradia e ao emprego, Cox tem sido uma voz inabalável na luta por justiça social. Em seus discursos e entrevistas, ela enfatiza que a representação não é apenas uma questão de visibilidade, mas uma ferramenta crucial para mudar estruturas sistêmicas. Um dos momentos mais significativos em seu ativismo foi sua participação no documentário The Old, onde explorou as vidas de 7 jovens transgênero. Este projeto, transmitido no canal MTV, em 2014, permitiu que milhões de pessoas entendessem os desafios e triunfos da juventude trans. Além disso, Cox tem sido uma defensora vocal da reforma penitenciária, trabalhando para garantir que as pessoas trans na prisão recebam um tratamento digno e seguro. Uma luta inspirada, em parte, pelo seu personagem em Orange is the New Black. Laverne Cox foi incluída na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Time em 2014. A sua capa nesta revista, como uma mulher transnegra, marcou um momento icônico na história da mídia, sublinhando sua relevância como uma figura cultural e de mudança. No entanto, o caminho de Laverne Cox não foi isento de desafios. Como ela mesma já expressou em várias ocasiões, o sucesso não elimina as dificuldades diárias de ser uma pessoa trans em um mundo que ainda luta para aceitar a diversidade. Cox enfrentou comentários transfóbicos e ameaças, mas sua resiliência e compromisso com a causa inspiraram uma geração de ativistas e artistas. Além do seu trabalho na televisão, cinema e ativismo, Laverne Cox também é uma palestrante motivacional requisitada em universidades e eventos ao redor do mundo. Sua mensagem de autenticidade, coragem e empatia ressoa tanto com jovens quanto com adultos, encorajando-os a desafiar preconceitos e criar espaços mais inclusivos. Laverne Cox é mais do que uma atriz talentosa. Ela é um símbolo vivo de resistência e esperança. A história dela mostra que a mudança começa com a representação e se fortalece com a ação. Enquanto continua desafiando as barreiras culturais e sociais, Cox segue sendo uma inspiração para as pessoas trans e um lembrete para todos de que a verdadeira igualdade só é alcançada quando ninguém fica de fora da conversa. Página de Elliot. O que significa realmente viver uma vida autêntica? Para Elliot Page, essa pergunta marcou o início de uma jornada profundamente pessoal que culminou em dezembro de 2020, quando ele compartilhou publicamente sua identidade como homem transgênero. Conhecido anteriormente por sua atuação indicada ao Oscar no filme Juno, Page se tornou um modelo a seguir e uma voz essencial para a comunidade trans, usando sua plataforma para gerar conscientização e promover uma mudança significativa. Desde cedo, Elliot Page mostrou uma sensibilidade especial em relação às questões de identidade. Através de suas atuações no cinema e na televisão, ele transmitiu emoções profundas e complexas que ressoaram com o público de todo o mundo. No entanto, por trás de seu sucesso profissional, ele enfrentava uma luta interna relacionada à disforia de gênero, um sentimento persistente de desconexão entre sua identidade de gênero e o corpo que habitava.
Em seu anúncio público, Paige descreveu como o processo de autoaceitação foi libertador, ao mesmo tempo em que reconhecia os desafios e privilégios de poder compartilhar essa verdade com o mundo. A declaração de Elliot Page não foi apenas um ato de coragem pessoal, mas também um momento transformador para a visibilidade trans. Em uma indústria que historicamente marginalizou as pessoas trans, Page quebrou barreiras ao continuar trabalhando como um ator proeminente após sua transição. Em entrevistas posteriores, ela compartilhou como o simples ato de se vestir e se apresentar de uma maneira que refletisse sua verdadeira identidade lhe permitiu experimentar uma alegria e um alívio que antes pareciam inatingíveis. Além de seu impacto no entretenimento, Elliot Page usou sua voz para defender os direitos da comunidade trans, destacando temas como a violência desproporcional que as pessoas trans negras e latinas enfrentam, as barreiras ao acesso à saúde e as políticas discriminatórias. Em uma entrevista reveladora, Page expressou sua preocupação com as leis anti-trans que proliferam em alguns estados dos Estados Unidos, descrevendo-as como ataques diretos aos direitos humanos básicos. Elliot Page é que em 2021 ele apareceu na capa da revista Time, se tornando o primeiro homem transgênero a conseguir esse reconhecimento. Na entrevista, ele refletiu sobre sua jornada e enfatizou a importância de criar um mundo onde as pessoas trans possam viver sem medo e com dignidade. A influência de Page também se estende aos jovens transgêneros, um grupo particularmente vulnerável. Através de suas redes sociais e entrevistas, ele compartilhou mensagens de apoio e esperança, incentivando os jovens a buscar comunidades que os afirmem e os ajudem a prosperar. Ele também tem sido um defensor vocal de sistemas educacionais mais inclusivos que ofereçam um ambiente seguro para estudantes LGBTQ+. O impacto de Elliot Page é medido não apenas pelos prêmios e reconhecimentos que recebeu, mas também pelas conversas que iniciou. A história dele inspirou milhões de pessoas a refletir sobre a importância da aceitação e da autenticidade, tanto para si mesmas quanto para aqueles ao seu redor. Como ele mesmo disse, a verdadeira liberdade vem de poder ser quem você é, sem desculpas nem medo. Há apenas Jenner. Como uma criança enfrenta o desafio de se redefinir. A percepção da sociedade sobre a identidade de gênero. Para Jazz Jenner, a jornada em direção à autenticidade começou quando ela tinha apenas 5 anos, um momento em que já sabia que sua identidade como menina transgênero era inabalável. A partir desse instante, sua vida se transformou em uma narrativa pública que tem servido para educar, inspirar e empoderar inúmeras famílias e jovens ao redor do mundo. Jazz, nascida em 2000, compartilhou sua verdade com seus pais desde muito cedo. Felizmente, eles apoiaram com uma devoção inabalável, proporcionando um exemplo de como a aceitação familiar pode transformar a vida de uma criança trans. Em uma entrevista com Moore, Jazz lembrou como o amor e o apoio de sua família ajudaram a enfrentar os desafios de uma sociedade que ainda luta para compreender a diversidade de gênero. Com apenas 6 anos, Jazz apareceu no programa de televisão 2020, onde falou com uma maturidade e clareza surpreendentes sobre sua identidade. Sua entrevista chamou a atenção de milhões de pessoas e marcou o início de seu papel como uma das defensoras mais visíveis dos direitos das crianças transgênero. Pouco depois, ela publicou um livro infantil intitulado I Am Jazz, que se tornou uma ferramenta educacional inestimável para famílias e escolas ao redor do mundo. Aos 14 anos, Jazz levou seu ativismo a um nível completamente novo ao protagonizar seu próprio reality show, I Am Jazz, transmitido na rede TLC. Este programa documentou não só os triunfos, mas também os desafios que ela enfrentava em sua vida cotidiana, desde o bullying e a discriminação até as complexas decisões médicas associadas à sua transição. Cada episódio ofereceu uma visão autêntica e sem filtros das lutas e alegrias que envolvem ser uma jovem transgênero em uma sociedade que muitas vezes não compreende nem respeita essas experiências. Um dado curioso e real sobre Jazz Jenner é que, em 2019, ela foi reconhecida pela revista Time como uma das adolescentes mais influentes do mundo. Essa honra destacou seu impacto global como defensora dos direitos LGBTQ+, assim como sua capacidade de gerar mudanças sociais desde uma idade tão jovem. Ao longo dos anos, Jazz tem enfatizado a importância de criar ambientes inclusivos e afirmativos para crianças trans. Ela tem trabalhado incansavelmente para educar famílias, escola e instituições sobre como apoiar os jovens trans nos seus próprios termos. A mensagem principal dela é clara. A aceitação e o amor podem fazer a diferença entre uma vida cheia de esperança e uma cheia de sofrimento. No entanto, o caminho dela não foi fácil. Em várias ocasiões, Jazz
falou abertamente sobre os momentos difíceis que enfrentou, incluindo episódios de depressão e ansiedade relacionados à disforia de gênero e à rejeição social. Apesar desses desafios, sua resiliência e determinação a levaram a superar obstáculos e continuar lutando por uma mudança positiva. Lana e Lily Wachowski. O que acontece quando duas das mentes mais brilhantes do cinema decidem desafiar não só as normas narrativas, mas também as sociais? Lana e Lily Wachowski, criadoras da icônica trilogia Matrix, não apenas revolucionaram o cinema com sua visão futurista, mas também transformaram a percepção pública sobre identidade de gênero. A coragem dela para viver autenticamente marcou um ponto de virada tanto na indústria do entretenimento quanto na conversa global sobre diversidade e inclusão. Em 2012, Lana Wachowski se tornou a primeira das duas irmãs a falar publicamente sobre sua identidade como mulher transgênero em um discurso emocionante durante os prêmios Human Rights Campaign Visibility. Ela compartilhou sua experiência de luta interna e como, apesar de enfrentar adversidades, escolheu a autenticidade em vez do medo. Esse momento foi seguido pela revelação de Lily em 2016, quando ela anunciou sua transição e sua identidade não binária. Para ambas, essas declarações não foram apenas atos profundamente pessoais, mas também decisões carregadas de significado político e cultural. A história das Wachowski não se limita às suas transições individuais. O trabalho criativo delas também foi igualmente revolucionário. Na trilogia Matrix, eles exploraram temas como a percepção da realidade, a identidade e o controle social, conceitos que ressoaram especialmente entre as comunidades transgênero. A famosa pílula vermelha, símbolo de libertação e autodescobrimento nos filmes, tem sido interpretada como uma metáfora da transição de gênero, um paralelismo que as Wachowski reconheceram em entrevistas posteriores. No entanto, o legado delas não se limita à Matrix. Lana e Lily também foram responsáveis por outras obras inovadoras como Cloud Atlas e Sense8. Essas produções se destacaram pela sua representação diversa e por abordar questões de gênero, sexualidade e conexão humana de maneira profundamente empática. Através de suas histórias, as Wachowski mostraram que a representação não é apenas um elemento decorativo, mas uma ferramenta poderosa para mudar narrativas e construir um mundo mais inclusivo. Um dado curioso e real sobre as Wachowski é que, ao dirigir Matrix Resurrection, em 2021, Lana Wachowski se tornou a primeira mulher trans a dirigir um grande filme de ficção científica em Hollywood. Essa conquista não só destaca sua influência na indústria, mas também sua capacidade de continuar desafiando expectativas e abrindo caminhos. As Wachowski não foram estranhas aos desafios que vêm com ser figuras públicas transgênero. Elas enfrentaram críticas e estigmatização, tanto dentro quanto fora da indústria do entretenimento. No entanto, a resposta delas tem sido uma combinação de resiliência e criatividade, usando sua arte como meio para promover o entendimento e a empatia. Além do impacto no cinema, as Wachowski têm sido defensoras ativas dos direitos LGBTQ+. Elas apoiaram iniciativas que promovem a igualdade, financiaram projetos educacionais e participaram de eventos para arrecadar fundos destinados a organizações que trabalham com jovens transgêneros. O ativismo delas reflete o compromisso de usar sua influência para construir um futuro mais justo e equitativo. Chaz Bono: o que é preciso para viver uma vida autêntica quando o mundo inteiro está te observando? Chaz Bono, filho das lendárias estrelas Sonny Cher, é um exemplo inspirador de resiliência e coragem. A sua transição pública como homem trans em 2008 marcou um ponto de virada na representação e visibilidade das pessoas trans na mídia. Através da sua honestidade e determinação, Chaz humanizou a experiência trans, promovendo empatia e compreensão em todo o mundo. Antes da sua transição, Chaz viveu uma vida sob os holofotes como parte de uma das famílias mais famosas do mundo do entretenimento. No entanto, por trás da sua imagem pública, ele lutava com uma disforia de gênero que o acompanhava desde a infância. Em entrevistas posteriores, Bono descreveu como a confusão e o isolamento de não poder expressar sua verdadeira identidade afetaram profundamente seu bem-estar emocional. Em 2008, ele decidiu iniciar sua transição, um processo que incluiu terapia hormonal e cirurgias de afirmação de gênero. Essa jornada foi documentada no aclamado documentário Becoming Chaz, que ofereceu uma visão íntima e sem filtros da sua experiência. A transição de Chaz não foi apenas um ato pessoal de autocompreensão, mas também um movimento ousado em direção à visibilidade. Em um momento em que as narrativas trans ainda estavam ausentes na maioria dos meios, sua história quebrou barreiras e gerou conversas cruciais sobre identidade de gênero e aceitação.
Bono usou sua plataforma para defender os direitos das pessoas trans, destacando a importância da representação e a compreensão em uma sociedade que ainda tem muito a aprender sobre diversidade. Um dado curioso e real sobre Chaz Bono é que em 2011 ele se tornou a primeira pessoa transgênero a participar do popular programa de televisão Dancing with the Stars, embora tenha enfrentado críticas e transfobia de alguns setores. A sua participação foi amplamente celebrada como um passo significativo em direção à inclusão no entretenimento. Além do seu trabalho como ativista, Chaz Bono tem sido um escritor prolífico. Seu livro Transition, The Story of How We Became a Man, oferece uma visão honesta e comovente da sua jornada, desde os momentos de luta até os de celebração. Neste relato, Bono enfatiza a importância da autoaceitação e do apoio dos entes queridos. Destacando como ambos fatores foram essenciais no seu processo de transição, o impacto de Chaz Bono também tem sido evidente no seu ativismo político. Ele trabalhou em estreita colaboração com organizações como a GLAAD para promover a igualdade de direitos e combater a discriminação contra as pessoas LGBTQ+. Além disso, ele tem falado em diversos eventos, educando o público sobre a importância de respeitar as identidades de gênero e de apoiar as comunidades trans. No entanto, o caminho de Chaz não tem sido isento de desafios. Como ele mesmo reconheceu, enfrentou reações adversas tanto da mídia quanto de indivíduos que resistiam em aceitar sua verdade. Apesar dessas dificuldades, Bono demonstrou uma notável resiliência, usando cada obstáculo como uma oportunidade para educar e gerar consciência. Lana Jane, o que acontece quando alguém desafia as normas de um mundo profundamente tradicional e conservador? Lana Jane Grace, líder da banda de punk rock Against Me, fez exatamente isso em 2012, quando revelou publicamente sua identidade como mulher transgênero. Esse ato de coragem não só redefiniu sua carreira, mas também abalou as estruturas de uma cena musical que, historicamente, tem sido vista como hipermasculina e, em algumas ocasiões, excludente. Antes de sua transição, Lana Jane Grace, nascida como Thomas Jane Gable, já era uma figura influente no mundo do punk rock. Sua música se caracterizava por letras carregadas de crítica social e política, o que lhe rendeu uma base de fãs apaixonada. No entanto, por trás de sua presença nos palcos, Grace enfrentava uma luta interna com a disforia de gênero. Em suas memórias, Trani, Confessions of Punk Rock's Most Infamous Anarchist Salute, Grace descreve como desde a infância sentiu que sua identidade de gênero não correspondia à forma como o mundo a percebia. Em 2012, Lana Jane Grace anunciou publicamente sua transição em uma entrevista para a Rolling Stone. Esse momento marcou uma mudança transcendental em sua vida e em sua carreira. A decisão de compartilhar sua verdade com o mundo foi um ato de rebeldia em si mesmo, alinhado com os princípios do punk rock que sempre defendeu na autenticidade, resistência e desafio às normas estabelecidas. A reação de seus seguidores e da comunidade musical foi majoritariamente positiva. Embora não tenha estado isenta de críticas e desafios, Grace usou essa experiência como inspiração para o álbum Transgender Dysphoria Blues, lançado em 2014. Este disco, profundamente pessoal, aborda temas como a disforia de gênero, a rejeição e a luta pela aceitação. Músicas como True Trans Soul Rebel e Black Me Out se tornaram hinos para a comunidade trans e além, ressoando com qualquer um que já enfrentou a necessidade de lutar por seu lugar no mundo. Jane Grace, além de ser uma figura de destaque na música, foi pioneira a organizar o primeiro show de punk realizado dentro de um território da Starbucks, como parte de uma protesto em 2013 contra as políticas corporativas excludentes. Esse evento destaca sua habilidade de combinar arte e ativismo, usando sua plataforma para desafiar estruturas de poder. Pin de amor. O que acontece quando uma voz emergente desafia as barreiras mais enraizadas da sociedade? Pin de amor. Conhecida por seu papel como anjo evangelista na aclamada série Pose, não só brilhou na tela, mas também usou sua plataforma para defender as mulheres transnegras e latinas, enfrentando problemas sistêmicos com uma coragem inabalável. A história dela é um exemplo de resiliência, autenticidade e do poder transformador da representação. Indya Moore nasceu no Bronx, Nova York, em 1995. Desde muito jovem, enfrentou adversidades significativas tanto dentro quanto fora de casa. Ao crescer em uma família que não aceitava sua identidade de gênero, Moore deixou sua casa aos 14 anos e enfrentou a dura realidade da falta de moradia. Apesar dessas dificuldades, nunca perdeu o desejo de expressar seu verdadeiro eu e encontrar seu lugar no mundo.
Durante esse tempo, encontrou refúgio na comunidade Bauroll, um espaço seguro para muitas pessoas LGBTQ+, onde começou a descobrir o poder de sua identidade. Antes de alcançar a fama como atriz, Moore trabalhou como modelo, quebrando padrões em uma indústria que historicamente tem sido excludente em relação às pessoas transgênero. Com uma presença magnética e uma visão clara do que queria alcançar, Moore começou a ganhar atenção em campanhas publicitárias e projetos artísticos. No entanto, foi seu papel em Pose, uma série que explora a cultura Bauroll nos anos 80 e 90, o que a catapultou para o estrelato. Nesta série, Moore interpretou Angel, uma mulher trans que luta pelo amor, pela aceitação e por um lugar em uma sociedade que muitas vezes marginaliza pessoas como ela. A representação de Indya Moore em Pose não só foi celebrada por sua autenticidade, mas também pelo que significou para a comunidade trans e as pessoas de cor. A série, uma das primeiras a incluir um elenco predominantemente trans, quebrou barreiras em Hollywood, destacando as histórias que muitas vezes foram ignoradas. Através de sua atuação, Moore humanizou as lutas e triunfos das mulheres trans, negras e latinas, trazendo essas narrativas para o centro do palco. No entanto, o impacto de Moore transcende seu trabalho como atriz. Ao longo dos anos, ela se tornou uma defensora apaixonada da justiça social, usando sua plataforma para abordar problemas sistêmicos como a violência contra as mulheres trans, a falta de acesso à atenção médica e a discriminação no trabalho. Em várias entrevistas, Moore falou sobre as taxas alarmantes de homicídios de mulheres trans negras e latinas, destacando como o racismo e a transfobia se cruzam para criar barreiras intransponíveis. Finalmente, Indya Moore foi incluída na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista Teen, em 2019. Esse reconhecimento marcou um momento significativo, não só para Moore, mas também para a visibilidade trans na mídia. Em seu discurso de aceitação, Moore enfatizou a importância de usar o poder e a influência para defender aqueles que não têm voz,